Não só o empate em 3-3 contra o São Paulo e a distância para os líderes da tabela, mas a gente tem algumas coisas para falar sobre bastidores e fora das quatro linhas. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, tudo beleza? Como é que vocês estão? Bom, o Internacional que empata em 3-3 dentro de casa contra o time do São Paulo, um time totalmente descaracterizado, um time principalmente formado por muitos garotos da base, mas o Inter sucumbe, acaba com um pontinho só e não confirma a sequência, né, para chegar mais próximo dos líderes da tabela. Um empate frustrante, muita gente, né, falando comigo, principalmente aqui nos bastidores, mandando DM no Instagram, mandando também mensagens lá no Twitter, dizendo que se sentiu frustrado pelo resultado. O Inter que saiu na frente, né, 3 vezes. O Inter ela faz 1-0, depois empata 1-1, 2-1, 2-2, 3-3, 3-2, né? E aí vai para o segundo tempo ganhando ainda, era só pegar e ter mantido o resultado, né? Mas ainda permitiu então um gol do Luciano de cabeça dentro da área, um 3-3. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na tabela. Azafi, joga na tela. O problema é que agora o Inter ele cai 2 posições na tabela. Ele chega a 30 pontos, ok, mas ele cai de quarto para sexto colocado. E aí, a partir disso, meu amigo, a gente começa a ver o Flamengo chegando, a gente começa a ver o Bragantino chegando, e ainda a gente vai dar uma olhada agora no jogo do Palmeiras e também no jogo do Atlético Mineiro, né? Porque o Palmeiras e o Atlético Mineiro jogam nessa quinta-feira. O Galo vai a Cuiabá, na Arena Pantanal, joga às 19 horas, e o Palmeiras joga às 20 horas no Independência. E aí o Inter pode ver o seu rival deste domingo e do outro final de semana subir mais 3 pontos, de repente ficar ainda mais longe, tá? Eu acho que nesse momento o Internacional tem que ficar ali dentro do bolo, dentro do G6. Porque é o seguinte, não dá para esquecer. Daqui a pouco, o Flamengo, que está começando também a ficar só com uma competição, ele vai começar a subir. Tem aí o Flamengo jogou 20 minutos e detonou o Juventude, tá? Quando o Everton Cebolinha entrou, meu Deus, era basicamente, podia ter dado uns 6, 7 gols tranquilamente, tá? No jogo do Flamengo. Então assim, a gente tem que ficar de olho porque essas vagas vão começar a afunilar. O que fica também é o bastidor, o que fica também é aquilo que a direção conversou com alguns repórteres e também esclareceu algumas coisas, tá? Ainda sobre Benedetto, não ouviram nem do empresário nem do jogador de que ele não quer sair do Boca, não houve dos dois uma confirmação daquilo que os repórteres argentinos estavam divulgando lá em Buenos Aires, tá? Mas como eles sabem que as coisas vazam às vezes também para a imprensa, até para mandar uma espécie de recado, o Internacional já começa a olhar outros nomes no mercado, tá? Já teve Brenner, mas que aí lá no Cincinnati começou a fazer muitos gols, já está praticamente descartado. O Mikael, que aí estava com sobrepeso, estava fora de forma. O Internacional agora está voltando então os olhos, né? Voltando às vezes. E isso quem fala é a própria direção do Internacional para Nahuel Bustos, tá? Vai aumentar talvez a família Bustos aí no Beira-Rio. É uma negociação que não está em andamento ainda, conversas muito incipientes, mas muito no início, tá? Para ter o jogador que pertence ao Grupo City, tá? Jogador de 23 anos, é um jogador que faz tanto a função de frente quanto a função de lado de campo. Ele não é bem um centroavante, um camisa 9, tá? E até aqui a gente tem que destacar o Mano Menezes, né? A gente tem que destacar o Mano Menezes, que ontem na coletiva, ele deixou bem claro isso, né? Ele falou com todas as letras e me pareceu bem irônico, bem num tom de recado, né? Olha, centroavante nós não precisamos mais falar sobre isso, né? Eu acho que esse assunto está morto. Ou seja, mostrando que ele precisa de centroavante, mostrando que nem sempre vai ser possível que o alemão, o Pedro Henrique, consigam fazer tudo sozinho. Porque os dois, por exemplo, o Pedro Henrique fez 2 gols, fizeram uma movimentação muito boa, com muita velocidade, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Inter caiu, porque saiu o alemão, saiu o Pedro Henrique, deviam estar podres, né? Deviam estar cansadíssimos, e aí o Inter não teve a mesma qualidade, até porque o Wanderson quando volta, né, meu? O Wanderson volta depois de 1 mês parado.
O ritmo de jogo, o ritmo de bola, o ritmo de até mental, né? É totalmente outro, um ritmo totalmente diferente de competição. Então o Mano já deixou bem claro que ele precisa de um centroavante. Ele vai ter mais saídas, tá? Ele vai ter mais saídas. O Internacional estima que já vai ultrapassar os 2 milhões de reais em saída de jogadores agora nessa janela, tá? Wesley Moraes pro Levante. O Bosquilha está começando a conversar com o Cruzeiro e a possibilidade até de repente dele viajar para Minas neste final de semana para daqui a pouco acertar algumas coisas, fazer exames médicos, como por exemplo o Wesley Moraes, né, que foi até a Espanha. Outro cara que o Mano vai perder é o Heitor, lateral direito, que hoje é titular porque o Bustos está ainda no departamento médico, né? Possibilidade daqui a pouco até do Bustos voltar no jogo contra o Palmeiras, tá? Porque ele foi liberado, o Heitor, liberado também para viajar, inclusive para a Bélgica, para fazer os exames e assinar com o Bruges. O Bruges da Bélgica vai ser o destino do Heitor, assim como o Moisés. Moisés não deve também atuar no final de semana no Allianz Parque, no jogo contra o Palmeiras, porque também está liberado para ir então até a Rússia para assinar com o CSKA Moscou. Tá? É outro empréstimo. Tanto o Heitor quanto o Moisés vão por empréstimo, tá? Claro que com opção de compra e tem grande possibilidade de eles não vestirem mais a camisa do Inter. Então, são essas 3 saídas mais o Wesley Moraes. A partir daqui, mais do que já saiu, o Inter estima em torno de 2 milhões de economia na folha de pagamento. Isso significa que o Inter agora vai ter uma barganha um pouco maior para pegar e trabalhar jogadores e até mesmo o centroavante, né? Esse que a gente está falando aí no início desse conteúdo, beleza? Assim, ó, eu quero te pedir, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Te falei, né? Te falei há pouco, tem Palmeiras e tem Atlético Mineiro, né? Então aproveita, além de secar os caras que são os adversários diretos da tabela do Internacional, aposta na X6Bet. Usa aqui, ó, o link que está na descrição, fala com os caras, não precisa de login, não precisa de cadastro, é tudo Pix e seja feliz, beleza? Ganhou, em 5 minutos está na tua conta por Pix. Valeu? Forte abraço para vocês, deixa o teu like, não sai daqui ó, sem deixar o joinha, te inscreve no canal e ativa a notificação. Valeu? Forte abraço, tchau!